Bom, pessoal, boa noite. É, Conforme vocês já puderam ouvir aí, né, Letícia falou sobre a questão que eu tinha passado na aula passada. Aí, no final da aula, a gente tira a dúvida. Vocês expressam aí, né, as dúvidas que tiveram, aí eu auxilio vocês, tá certo? Aí, assim, toda aula eu vou ficar colocando uma questãozinha dessa para vocês ir tentando, tá certo? Lembrando que hoje eu vou fechar essa parte, né, que a gente começou a ver de sistema de força, certo? A gente já viu na aula passada a parte de momento, né? A gente viu as definições e viu alguns exemplos. Hoje vamos complementar essa parte de momento, né? Também com o sistema de força, né? Vamos ver as duas coisas juntas agora, tá certo? E aí a gente finaliza essa parte teórica hoje, tá bom? E aí eu tô assim, a gente fecha essa parte, né? E já vai entrar na outra parte de quando a gente vai analisar, passa a analisar os sistemas, né? Os sistemas estruturais, tá certo? Então, a ideia é que nas nossas próximas aulas a gente faça uma lista de exercícios, tá certo? Sendo que tem aquele problema que eu falei para vocês, né? Por isso que eu estou, a priori, assim, eu estou avançando na parte teórica só para que a gente possa, vamos dizer assim, destravar a parte de sistemas, tá certo? Acho que só na próxima aula que a gente vai conseguir vencer essa etapa. Tá certo? Aí, para a gente começar a fazer lista de exercícios, ok? Relativo a essa parte. A gente já tem um bocado de teoria aí, né? A gente já tem um bocado de exercício para fazer. Aí, daqui para a semana que vem, eu vou selecionar uma lista mais completa e vou disponibilizar para vocês. E a gente vai ter uma aula, a gente reserva 2 aulas, né? Só para a gente ficar resolvendo esses exercícios, né? O ideal seria que fosse pessoalmente, né? Porque é mais interessante que eu faço no quadro e depois eu gosto de deixar, né, para o aluno responder na sala, porque aí ele vai ter dúvida e ao mesmo tempo eu já vou tirando, né? Então, assim, como a gente está nesse modelo aí à distância, vai ficar um pouco complicado fazer isso. Mas vamos ver aí como que é que vai seguir aí nas próximas semanas, tá certo? Então, continuando aqui, pessoal, vamos falar agora sobre uma partezinha que tem aqui sobre o momento, né, que chama o princípio dos momentos, né? O princípio de Varigon, se eu não me engano, que foi o cara que descobriu e provou, né, esse princípio alguns anos atrás aí, certo? E é uma coisa bem simples, certo, pessoal? Bem simples que vai ter uma grande aplicabilidade na análise, né, na resolução dos exercícios que a gente vai fazer posteriormente, certo? Então, o princípio dos momentos ele diz o seguinte, ó, o momento de uma força em relação a um ponto é igual à soma dos momentos das componentes da força em relação ao mesmo ponto, tá certo? Então, vamos analisar aqui a figura e para a gente entender esse conceito, né? E entender também a formulação matemática. Então, qual o objetivo, né? Determinar aqui, ó, o momento no ponto zero, tá certo? É provocado pela força, ok? Pela força F. Então, note que aqui tem a linha de atuação da força, não é isso? E nesse ponto aqui, ó, é exatamente, né, onde ele vai fazer 90 graus, né, com o vetor D aqui, que é o vetor distância, certo? O vetor distância é exatamente do ponto onde se deseja calcular, né, a intensidade do momento, certo? Ou seja, o efeito, né, que essa força vai provocar nesse ponto aqui, conforme a gente viu na aula passada, tá certo? E pela definição que a gente viu na aula passada, né, o momento é o quê? É força vezes distância, tá certo? Sendo que, se a gente pegar aqui o nosso sistema de coordenadas, né, x e y, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa força aqui e decompô-la, né? Decompô-la na horizontal em fx, a gente vai chamar ela de fx, e vamos chamar em y, né, ela de fy, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? Ó? A gente vai ter duas forças aqui, tá certo? E aí, o momento nesse ponto vai ser o quê? Ó? Então, note que essa força aqui, por exemplo, a fy, ela vai estar distando aqui, né, do ponto zero, o quê? Essa distância que está aqui, ó, x, tá certo? E ela vai tender o quê? Ó? Ela vai tender a girar a estrutura nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário, tá certo? Então, adotando isso aqui, né, então,
vamos supor que a gente vai querer determinar aqui, né, o momento no ponto zero. A gente vai ter essas duas forças agora que vai provocar o momento, né? A Fy, que vai provocar o momento no sentido cuja direção vai ser apontando para cá, tá certo? No sentido anti-horário. E a força Fx vai ter um sentido contrário, ó, no sentido horário, tá certo? E aqui a distância de Fx para o ponto zero vai ser exatamente y, ok? Tá certo? Então, feito isso, pessoal, eu vou desmembrar aqui a equação, né? Vou dizer que o M0 vai ser o quê? Fy vezes x. Por quê? Porque eu considerei aqui, ó, anti-horário como sendo positivo. Então, Fy aqui ele vai tender a girar a estrutura no sentido anti-horário, tá certo? E aqui, ó, Fx, né, ela vai ter o sinal negativo porque ela vai tender a girar a estrutura no sentido contrário, tá certo? Então, isso aqui seria, né, a maneira que a gente vai calcular o momento do ponto zero a partir da decomposição das forças Fy e Fx, ok? Note que esse sinal aqui, né, quem é negativo, quem é positivo, isso é apenas uma convenção, ok? O que importa ao final é a gente colocar a direção, o sentido correto da intensidade do momento, né? Se a gente fizer um exemplo aqui matemático, né, colocar números aqui, e o valor der negativo, quer dizer que o valor adotado, né, o valor encontrado, ele não corresponde ao adotado, ou seja, vamos dizer assim, nesse caso aqui, a intensidade seria no sentido horário, ok? Então, isso aqui seria a definição do princípio dos momentos, certo? Então, o momento aqui, ó, causado pela força, do ponto zero, vai ser igual, né, à soma, certo, dos momentos causados, né, pelas componentes, ok? Certo? Então, o que seria o princípio dos momentos? O momento da força em relação ao ponto é igual à soma dos momentos das componentes dessa mesma força, né, em relação ao mesmo ponto, ok? Então, se tratando de momento, a gente pode fazer o seguinte, né, em vez de calcular diretamente o momento, dependendo da situação, a gente pode decompor a força, né, e aplicar o princípio dos momentos, e aí a gente vai encontrar o mesmo valor, certo? O mesmo valor em termos de intensidade e também em termos de direção, ok? Alguma pergunta? Não. Então, vamos lá. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó, certo? Então, vamos considerar aqui essa estrutura, ok? Aí ele pede o seguinte, ó, determinar o momento da força, certo? Seria essa força aqui, ó, de 5 kN, em relação ao ponto zero, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer, ó? Primeira situação, pessoal, quando a gente estiver trabalhando aqui nesse contexto, né, de sistema de força, de momento, é a gente o quê? Traçar aqui, ó, né, o eixo Y e o eixo X, tá certo? Então, ele colocou a origem aqui exatamente no ponto zero, ok? Aí, feito isso, ó, ele vai aplicar exatamente, né, o princípio dos momentos. Ó. Ele pegou aqui a força, deixa eu voltar aqui rapidinho. Nota que aqui a gente tem a força, né? Certo? Então, o que foi que nós fizemos aqui? Ó? Nós simplesmente colocamos aqui os eixos de referência Y e X, né? O sistema cartesiano. E a gente vai decompor aqui as forças, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, no eixo X, a gente vai ter o quê? A força Fx, tá certo? E aqui na vertical, né, ou seja, no segundo eixo Y, a gente vai ter a Fy. Então, deixa eu só voltar aqui para a gente pegar essas informações. Ó. Então, ele deu aqui essa informação do ângulo, exatamente, né, para a gente ter como base aqui a nossa decomposição, tá certo? Então, note que o nosso ângulo está aqui. Então, Fx vai ser o quê, pessoal? Certo? Se a gente pegar aqui esse triângulo aqui, ó, ele está aqui de cabeça para baixo, não é isso? Ok? Ó, é um triângulo retângulo cujo ângulo 90 graus está aqui. Ó. Então, a gente está vendo ele de cabeça para baixo, vamos dizer assim, tá certo? Mas se eu pegar aqui o cosseno de 45, vai ser o quê? Ó? O cosseno de 45 vai ser Fx, que é o cateto adjacente, não é isso? Sobre a hipotenusa, que a hipotenusa, no caso aqui, ó, é a força F de 5 kN, né? Então, a gente fazendo aquele processo inverso que a gente aprendeu lá na nossa primeira aula que nós tivemos, né, sobre
decomposição de força, a gente vai ter o quê? Que Fx vai ser 5 vezes o cosseno de 45, tá certo? Aí, quando a gente vai decompor aqui a força Fy, vai ser a mesma situação. O que é que vai mudar? Que Fy, certo? Vai ser essa força aqui vertical, né? Ó. É como se a gente pegasse esse ângulo aqui agora, ó, e fizesse o seno dele. Ó. O seno desse ângulo aqui, ó, de 45, vai ser o quê? Fy sobre F, tá certo? Quando eu isolo o Fy, né, que é o que eu desejo encontrar, eu vou ter que Fy é 5 vezes o seno de 45. Ok? Ou eu poderia fazer também o seguinte, galera, ó. Ele está dizendo que esse ângulo aqui é 45. A gente sabe o quê? Que o eixo Y e o eixo X, eles são perpendiculares entre si. O que implica dizer, ó, conforme está demonstrado aqui, né, segundo a figura, o ângulo aqui, ó, entre Fy e entre Fx é quanto? 90 graus, certo? Se aqui eu tenho 45, certo? Então, esse que sobra aqui necessariamente vai ser 45, não é isso? Certo? Aí eu posso aplicar aqui, ó, cosseno de 45, ok? Que vai dar a mesma coisa. Aí vocês podem perguntar, professor, mas vai ficar 5 vezes o cosseno de 45. Vai dar resultado diferente, não? Não vai, porque o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, né? Então, note que a matemática ela é muito linda, ela é muito perfeita. Então, nisso aí, ela vai exatamente permitir que o resultado seja dado de forma coerente, ok? Tá certo? Feito isso, ó, vamos lembrar aqui, ó. Então, a linha de atuação de Fx vai estar o quê? Vai estar aqui na horizontal, não é isso? E a gente quer o momento nesse ponto zero, ok? Então, o que é que nos interessa? É a gente encontrar aqui, ó, a distância aqui, ó. Tá certo? Então, vamos voltar aqui para a gente relembrar aqui, ó. Então, ele deu aqui a distância de 3 metros, ó, certo? Aí, aqui, o que é que pode acontecer, ó? Isso aqui, a gente vai ter outro triângulo, cuja hipotenusa será essa daqui, ó. E daqui para cá, ó, a gente vai ter um cateto e aqui vai ter outro cateto, ó, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar o cosseno de 30, será o quê? Essa distância aqui que ele chamou dx, certo? Sobre d, que é 3 metros, né? O que implica dizer, pessoal, que cosseno de 30 aqui, ó, vai ser o quê? Dx sobre d. Eu isolando aqui o dx, eu vou ter o quê? Que dx vai ser igual a 3 vezes o cosseno de 30, certo? Ok? Que seria essa minha distância aqui, ó, certo? E eu vou aplicar a mesma situação aqui agora para o seno, ó. Seno de 30 vai ser o quê? O valor desse cateto aqui, ó, que vai ser o quê? Essa distância aqui, né? Ó, a distância da linha de atuação de Fx ao ponto zero, ok? Então, seno de 30 vai ser o quê? Vai ser dy, né? Que eles chamam aqui, ó, dy, dividido por pela hipotenusa, que no caso aí são 3 metros, tá certo? Então, isolando dy, que é o que eu quero encontrar, eu vou ter que dy vai ser o quê? 3 vezes o seno de 30, ok? Então, agora eu rearranjei toda a minha equação, né? Então, o momento em zero aqui será o quê? A soma dos momentos das componentes, não é isso? Então, a gente já encontrou o valor matemático, o valor numérico das componentes e também os valores dos braços do momento, tá certo? A gente precisa apenas aplicar agora, considerando o sinal, certo? Então, ele utilizou a seguinte notação, que no sentido anti-horário, como sendo positivo, certo? Aí, vamos lá. Ó. Primeiro, vamos fazer aqui com Fx. Cadê Fx? Aqui, ó. Fx, pessoal, está puxando a estrutura para cá, ó, certo? Ou seja, ele vai tender a girar a estrutura no sentido horário. Então, a gente vai dizer que ele vai ser o quê? O momento negativo. Então, vai ficar o quê? Menos Fx vezes dy, que é o quê? Essa distância aqui, ó, tá certo? Da linha de atuação de Fx ao ponto zero, ok? Aí agora vamos para Fy. Então, Fy também, ó, vai puxar a estrutura para baixo, ou seja, nesse ponto zero aqui, ele vai tender a girar a estrutura no sentido horário, tá certo? Então, vai ficar o quê? Menos Fy vezes dx, que é o quê? A distância aqui, ó, da linha de atuação de F, né, até o ponto zero, onde eu quero calcular o momento, ok? Então, uma vez aqui feita a formulação, eu vou apenas
é agora fazer as devidas substituições, né? Então, o que vai ser fx? A gente já determinou aqui, ó, 5 vezes o cosseno de 45, está aqui, vezes dy, que vai ser o quê? dy, cadê? Aqui, ó, 3 vezes o seno de 30, tá certo? Aí menos aqui, né? E agora a parte relativa aqui a outro momento relativo a outra componente, certo? Que no caso é Fy. Então, Fy está aqui, ó, 5 vezes o seno de 45, tá certo? Vezes o braço do momento, né, relativo a essa força, que vai ser o quê? Dx, né? Que é o quê? 3 vezes o cosseno de 30, conforme está ilustrado. Ok? Então, deixa eu só conferir esse resultado aqui. Eu sempre gosto de conferir, né? A gente sabe que o livro dificilmente vai errar, mas eu sempre gosto de comprovar aqui, tá certo? Mas... Só um instante, estou fazendo as contas aqui. Exatamente. Bateu certinho aqui, certo? A diferença foi que ele já colocou aqui arredondado para uma casa. Então, nota que aqui vai estar o quê? Menos 14,5 kN, né? Quer dizer o quê? Que o momento aqui, ele vai girar no sentido horário, tá certo? Conforme a gente dá para notar aqui, né, pela figura, tá certo? Se a força F está aqui, ó, ela vai tender a girar a estrutura nesse sentido, ok? Tá certo? Então, foi o que a gente fez nesse exercício, né? A gente, parecido com o que foi feito na aula passada. A diferença é que a gente aplicou o quê? O princípio dos momentos. Então, foi o que a gente fez. O princípio dos momentos diz que o momento de uma força em um determinado ponto, né, vai ser igual à somatória, né, do momento das componentes dessa mesma força nesse mesmo ponto. Então, a gente calculou utilizando esse princípio dos momentos. Então, a gente pegou a força aí que ele deu, a força F, fez a decomposição nos eixos X e Y, encontrou os devidos braços do momento, certo? Considerou o quê? A questão do sinal, né? Atribuiu um sinal como sendo positivo, no caso anti-horário, e aí fez toda a formulação matemática, depois efetuou os cálculos e encontrou a intensidade aí do momento, bem como o sentido aí, que no caso foi horário, ok? Utilizando o quê? O princípio dos momentos, tá certo? Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta sobre essa questão aí? Não, professor. Então, vamos lá, certo? Continuando aqui. Então, lembrando que nós aprendemos até aqui, né? Calcular o quê? Momento em relação a um ponto, tá certo? Sendo que em alguns momentos, né, a gente vai haver a necessidade de calcular o momento que em relação a um eixo específico, tá certo? Então, ele ilustra aqui na figura, ó, a gente vai ter aqui, né, vários eixos, certo? Aqui a gente vai ter a força F, e aqui a gente vai, parecido com aquele exemplo que a gente viu na aula passada, né? A gente vai ter aqui, ó, exatamente uma força aplicando no sentido de folgar essa porca, não é isso? Ó? Então, a gente vai estar puxando essa força aí, ó. Então, o que é que vai acontecer? Ó? O momento aqui, ó, ele vai girar em torno desse eixo,
Não é isso? Sendo que só nos interessa o quê? A gente determinar um momento em torno aqui, ó, do eixo Y, que é esse que está sendo mostrado aqui. Ó. Por quê? Porque é através dessa rotação aí, né? Lembrando que momento, qual é o efeito que vai produzir? Uma rotação. Que é através da rotação desse eixo que vai fazer o quê? Com que a minha porta aí do pneu pole. Tá certo? Então, só me interessa aí nesse caso o quê? Calcular o momento, que ele chamou aqui de Y, né? MY, que seria o quê? O momento da força em relação ao eixo Y. Tá certo? Então, ó, se a gente notar aqui, pessoal, a distância aqui não vai ser D, não. Tá certo? A distância aqui vai ser DY. Ok? Ou seja, a distância vai ser entre o braço de atuação aqui da força, né? E aqui é o eixo do momento. Tá certo? Ó, então, aqui a gente tem o quê? O ponto eu estou calculando, certo? E aqui a gente tem a distância para ele. Ó. Sempre que eu vou calcular o quê? O momento em relação a esse eixo aqui, ó, certo? Então, no caso, a distância que vai interessar o quê? Essa distância aqui, ó, que ele chamou o quê? Aqui, ó, de DY. Aí a gente vai fazer a mesma situação, né? Ó. A gente vai pegar aqui, ó, pegar aqui, por exemplo, o cosseno de D, né? Ó. O cosseno de D vai ser o quê? Esse cateto aqui, ó, que no caso é DY, né? Sobre D, tá certo? Então a gente vai isolar aqui, ó, e vai ter o quê? Opa, desculpa. A gente vai ter aqui que DY vai ser D vezes o cosseno de θ. Tá certo? Nesse caso aí, né, vai ser um ângulo, um valor de momento menor, né, do que comparado aqui ao valor dado diretamente em relação ao ponto. Tá certo? Então, esse seria nosso segundo tópico de hoje, o quê? Momento em relação a um eixo. Ok? Então, vamos complementar aqui a explicação através desse outro exemplo, certo? Então, a gente tem um sistema de eixo aqui, né? Ó, certo? X, Y e Z. Aí ele pede o seguinte, ó. Determinar o momento das três forças em relação ao eixo X, ao eixo Y e ao eixo Z. O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, primeiro, o eixo X e vamos calcular o quê? O momento relativo a cada uma dessas forças. Tá certo? Ó? Então, por exemplo, aqui, ó, nota que na figura já está mostrado o quê? O valorzinho, né? Certo? Ou melhor, o desenhozinho da mão direita indicando, né? A direção, né? E o sentido aí do momento, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, em relação ao eixo X, a gente vai ter o quê? Ó? A força F1. Ó. Então, a força F1, o que é que vai acontecer? Ó? Olhe para a figura e veja o que é que ele está... Lembrando que, qual será o lado positivo aqui de X? Ó? Essa é a direção do momento apontar para cá. Tá certo? Se o sentido do momento apontar para cá. Ó. No caso, ó, a força F1, o que é que vai acontecer? Ela está atuando assim. Ó. Então, em relação ao eixo Y, em relação ao eixo X, ela vai tender a girar ele como? Assim, não é isso? Ó? Certo? No sentido quê? No sentido anti-horário. Ó. Que é o quê? Ó? Certo? Ó, não sei se vocês conseguem ver minha mão, mas vai apontar o quê? É o mesmo desenho aí, conforme está mostrado aqui, ó. Ela vai rotacionar aqui, ó, no sentido anti-horário em torno do eixo X. Então, a direção dela apontará para onde? O lado positivo de X, tá certo? Então, vamos lá, vamos colocar agora os valores. Ó. Então, qual será o valor da força? 600, né? E o braço do momento será quanto? Será essa distância aqui, ó. Então, a distância aqui da linha de atuação de F para o eixo X, ó, certo? Ok? Que será essa distância vertical, será 0,2 metros. Tá certo? Aí agora vamos pegar o quê? Ó? A força F2, ó. Tá certo? A força F2 ela está no cantinho aqui da caixa, não é isso? Ó? A força F2, o que é que vai acontecer? Ó? Ela vai estar atuando para baixo. Tá certo? Se ela está atuando para baixo, ela também vai tender a girar a estrutura o quê? No sentido anti-horário. Ó. Então, ele vai apontar para o expositivo aqui de X. Ó. Tá certo? Ó? Ó, note que a gente está em relação a esse eixo X aqui, ó. Tá certo? Aí a força está aqui, ó. Ela vai atuar aqui para baixo, ó. Ela vai tender a bolar a estrutura assim, ó, no sentido anti-horário. Tá certo?
Nesse caso, ó, você está aplicando a regra da mão direita, a gente vai ver que a direção será o quê? Positivo para o eixo X. Então, está aqui, ó. Mais, ela vai ser positivo, o valor 500, e o valor do braço do momento, ó, será quanto? Será essa distância aqui, está aqui, 0,2. Então, F2 está aqui, ó, então a distância da linha de atuação da força aqui para o eixo X é de exatamente 0,2 metros. Tá certo? Okay? Aí agora vamos para F3. Ó. O que é que vai acontecer com F3? F3 ele não vai provocar nenhum momento em relação ao eixo X, né? Ó. Certo? Porque se vocês aplicar a regra da mão direita aí, ó, não tem nenhum sentido. Né? Ele vai tender o quê? A trasladar o eixo X. Ela vai tender a empurrar o eixo X, não a tender a rotacionar em torno dele. Tá certo? Então, nesse caso aí, a F3 não causa momento no eixo X. Tá certo? Aí eu aproveito para fazer uma observação. Então, quando a força estiver paralela ao eixo, ela não causa momento naquele eixo. Tá certo? É o que acontece aqui, né, no caso de Fx. Tá certo? Então, note que o sentido de x é para cá, né? Ó, e ela está paralela a F3. Então, F3 não vai causar momento no eixo X. Tá certo? Ela não vai causar movimento de rotação. Ela vai causar o quê? Uma translação. Beleza? Ok? Então, vamos agora, pessoal, para o eixo Y. O eixo Y é esse aqui, ó. A mãozinha aqui, ó. Certo? Apontando aqui o lado positivo dele. Vamos começar por F1. Ó. F1 está o quê? Paralela ao eixo Y. De modo que ela não vai causar momento em relação ao eixo Y. Tá certo? Então, o momento causado por F1 em relação ao eixo Y será 0. Então, vamos pular aqui agora para F2. Ó. F2, ó, ela está aqui no cantinho. O que é que vai acontecer? Ela está para baixo, certo? Ó, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá certo? Se vocês colocar aqui a mãozinha, a mão direita e observar a figura, vocês vão ver que ela vai girar a estrutura no sentido horário. Tá certo? Ou seja, o nosso dedo polegar vai apontar o sentido contrário aqui, ó, da mãozinha que está na figura. Então, aqui será o quê? F2, ela vai causar um momento negativo. Menos 500, está aqui, ó, vezes o braço do momento. Tá certo? Que nesse caso aqui, ó, a distância para o eixo Y é essa distância aqui, ó, 0,3. Tá certo? Não confunda aqui com esse 0,2. Ok? É esse 0,3 aqui. A figurinha está em 3D, mas ela está bem desenhada, dá para a gente entender. Ok? Aí agora, ó, o que é que vai acontecer? Vamos para a força F3. Ó. Então, F3 em Y, o que é que vai acontecer? Ele vai tender a girar a estrutura como? Horário ou anti-horário? Deixa eu ver aqui. Ele vai tender a girar a estrutura o quê? No sentido horário, não é isso? Ó, vocês pegaram aqui, ó, colocar a regrazinha da mão direita, ela vai tender a girar a estrutura como? Assim, ó, né? No sentido horário. Ou seja, quando a gente aplicar a regra da mão direita, ela vai apontar o quê? Também no sentido contrário, certo? Então, vai ser aqui menos 400, certo? Que é o valor aqui de F3. E a distância aqui, ó, será quanto? 0,2, que é essa altura aqui. Tá vendo? Ó? Menos 400 vezes 0,2. Certo? Aí o resto aí, né, pessoal? É só conta matemática, ok? Tá certo? O importante é entender essa formulação. Essas contas de padaria vocês conseguem desenrolar tranquilamente. Então a gente vai fazer nosso primeiro intervalozinho. Daqui a pouco a gente volta. Tá certo? Ok? Quando a gente voltar, a gente vai fazer aí em relação ao eixo Z. Beleza? Então até daqui a 5, 10 minutinhos. Tá bom.